Bom dia, turminha! Bom dia, terceiro ano. Iniciamos mais uma semana. Essa semana é a última com a nossa apostila, né? Volume 4, a nossa quarta apostila. Eu acho que a apostila, acredito muito que ela tenha nos ajudado a dar uma continuidade nos nossos estudos, né? Já que a gente está nessa maneira ali aí online, não presencial. Então, estamos finalizando mais uma apostila. Hoje, na aula de língua portuguesa, a gente vai dar continuidade ao que a gente veio estudando semana passada, que eram as frases. Hoje a gente viu o que era uma frase, né? É quando se caracteriza uma frase. A gente sabe, conforme a gente viu semana passada, que quando um conjunto de palavras se formam e dá sentido àquilo que você quer escrever ou falar, ela se torna uma frase. Palavras soltas são somente palavras soltas. E quando elas se juntam, uma se encaixa na outra, elas se formam uma frase. Daí, se tem sentido, se eu consigo falar a frase e a pessoa entender, né, falar as palavras e ela entender, aquilo ali se torna uma frase. E na língua portuguesa a gente tem os tipos de frase. Cada frase, quando a gente tem uma entonação de voz, a gente está dizendo um tipo de frase. E hoje a gente vai ver esses tipos de frases. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila na página 19. Na página 19, na nossa sétima aula, aqui tem, ó, tipos de frase. Então, a Pro vai lendo com vocês e nós vamos discutindo os tipos de frases, né? Então, vamos lá. Abriram a apostila? Certo? Tipos de frase. Frases. Quando falamos, pronunciamos cada frase com uma entonação diferente. O que é uma entonação, professor? A maneira que a gente fala, né? Se a gente vai fazer uma pergunta, a gente muda a nossa voz, a nossa entonação, conforme a intenção que temos. Podemos fazer uma pergunta, dar uma informação, exprimir admiração, fazer um pedido ou dar uma ordem. Assim, as frases mudam o seu tipo conforme a nossa intenção quando a pronunciamos e conforme a sua pontuação. Então, a primeira frase que a gente tem ali diz afirmativa. Afirmativa, que afirma a frase, que dá uma informação positiva, que ela está comentando o que realmente aconteceu, que ela está afirmando tal situação. Afirmativa comunica uma informação positiva. Pitu encontrou o bilhete. Lembram do textinho da aula passada? Então, Pitu encontrou o bilhete. Não foi real? Ele não encontrou realmente? Então, ele está dando uma afirmação e ponto final. Uma negativa comunica uma informação negativa, negativa de não, de negação. Vai usar, geralmente a palavrinha não vai aparecer, né? Então, Pitu não encontrou o bilhete. O que diferenciou de uma frase à outra, da afirmativa e da negativa? Uma afirmou, outra negou. Ele não encontrou o bilhete. O não foi usado nessa frase para torná-la uma negação, uma negativa. Interrogativa comunica uma pergunta. Quem encontrou o bilhete? Perceberam a minha mudança de entonação, né? Aí, para a gente fazer a pergunta, a gente usa um símbolo, o símbolo de interrogação, né? Que é aquele assim com o ponto embaixo. E aí, a minha entonação, a minha voz, a minha fala também muda de acordo com a pergunta. Quem encontrou o bilhete? Quem encontrou o bilhete foi Pitu, sabe? Então, conforme a gente coloca o ponto de interrogação, a nossa
entonação, a nossa fala, ela tem que mudar também. Uma exclamativa ou imperativa. Essas duas utilizam um ponto, o ponto de exclamação, que é o tracinho e o pinguinho embaixo. Comunica um sentimento, uma ordem. Leu e ficou vermelho. O que aconteceu com ele? Ele leu o bilhete, ele ficou se perguntando quem mandou e tal, e ele ficou vermelho, vermelho de vergonha, porque só ele sabia o que estava escrito naquele bilhete. Então, foi uma mensagem, essa mensagem que está aqui no textinho, a mensagem de um sentimento, né? Na hora ele ficou com vergonha, então o corpo dele se manifestou daquela maneira. E a gente usa o ponto de exclamação. Virando a apostila, este desenho aqui tá bem explicado os tipos de frase e está mostrando também os pontos que a gente utiliza nela. Ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Aqui a gente vai observar essa imagem e vai ler. O ponto final é usado nas afirmativas e nas negativas, nas frases. Então, negativas são aquelas que contêm uma negação. Não, o sol não está quente. Afirmativa são aquelas que contêm uma declaração ou uma afirmação. O sol está quente. Ponto final. O ponto de interrogação, este aqui, é usado nas frases interrogativas. Interrogativas são aquelas que contêm uma interrogação. O sol está quente? Mudei a frase, ó. Se eu for falar uma afirmativa, eu vou botar o sol está quente. Se eu vou botar uma interrogativa, o sol está quente? E a exclamativa, que utiliza esse ponto aqui, que é o de exclamação, que é o risquinho, o pontinho embaixo. Esse aqui tem uma curvinha. São aquelas que contêm uma ordem, um desejo ou um pedido. Canta. Canta? Tô perguntando. Canta. Estou pedindo, né? Tô dando uma ordem. As exclamativas, elas traduzem alegria, dor, admiração, medo, surpresa. Ui, que susto! Eu estou me referindo a uma surpresa. Então, eu uso esse ponto de exclamação. Do ladinho tem as atividades. Número 1. Transforme as frases abaixo em frases negativas. Para transformar em frases negativas, eu vou usar o não. Então, Pitu colocou os objetos embaixo da carteira. Está afirmando. Para mim fazer uma negativa, eu utilizo o não. B. Ele estava com vontade de olhar para trás. Ele parece tímido. 2. Número 2. Construa uma frase afirmativa com as seguintes palavras: chorar e descer. Aqui vocês vão fazer uma frase com essas duas palavras, só que a frase ela tem que ser uma afirmativa, tá? 3. Transforme as frases abaixo em frases interrogativas. Aqui tem o pontinho de interrogação e usando as palavras que estão entre parênteses. Aqui tem assim, ó, a letra A. O homem é um animal racional. A palavra entre parênteses é por quê. E vocês vão utilizar por que o homem é um animal racional? Não esqueçam do ponto de interrogação. Letra B, virando a página 21. O esporte desenvolve o corpo, tornando-o mais forte. Entre parênteses, como? Eles se encontram na pracinha. Entre parênteses, onde? 4. Construa frases exclamativas seguindo o exemplo. O exemplo que está em negrito aqui, ó, que está mais forte, tá? Este filme é emocionante. Que filme emocionante? Este é o exemplo. Então, embaixo vai ter mais duas frases que vocês vão fazer igual de cima. Este livro é excelente. Esta garota é chata. Número 5. Classifique os tipos de frases. Pitu não mostrou o bilhete para ninguém.
Ela é afirmativa, negativa, exclamativa? Que frase é essa? Que menino tímido! A professora explicava no mapa as regiões do Brasil. Quem marcou o primeiro gol? Todas elas têm pontinhos na frase e vocês vão dizer, conforme vocês vão lendo também, vocês conseguem identificar os tipos de frase. E a última atividade, essa aqui da menina com o cachorrinho, diz ali, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna está dizendo os tipos de frases, ó. 1, afirmativa, 2, negativa, 3, interrogativa, 4, exclamativa e 5, imperativa. Aqui tá as frases e vocês vão colocar os números de acordo com a correta ali, do ladinho. Que sorvete gostoso! Fique quieto! Solange não almoçou. O cachorro é engraçado. Onde vai você? Quanta confusão! Vou subir no telhado. Totó, venha cá. Quer um sorvete? Papai não gosta de bagunça. Que dia bonito! Então, gente, essa foi a aula de língua portuguesa, nossa última aula de língua portuguesa dessa apostila. Espero que vocês tenham gostado desses temas. Eu adorei e acho que deu para aprender muita coisa. Então, até quarta-feira, na aula de CHN. Um beijão e até mais.